O que é uma comunicação empática? Vamos falar sobre isso aqui hoje, tudo bom? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um vídeo do MCA. É um prazer ter você aqui conosco. E eu vou falar sobre o que provoca, quais são os ruídos que nós temos normalmente na comunicação. Qual que é a diferença entre apenas ouvir e, de fato, escutar o outro? Qual é a diferença entre você fazer o que as pessoas dizem, se colocar no lugar do outro ou compreender a outra pessoa? Isso pode provocar um reflexo tremendo com relação ao relacionamento que você tem, com relação ao nível de confiança que esse relacionamento representa. Tudo isso passa pela forma como essas pessoas se comunicam, como essas pessoas elas conseguem se entender e estabelecer uma relação de confiança. Porque as relações, elas são pautadas nisso, na confiança. Agora, afinal de contas, o que é uma comunicação empática? Já ouvimos falar muito sobre empatia, sobre me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, mas será que empatia é apenas isso ou é algo um pouco mais profundo? E essa discussão que eu quero provocar hoje aqui, tá? Tem uma história de um cara que foi no oftalmologista e chegou lá, reclamou que estava com um problema de visão. O médico viu um pouco e, em seguida, retirou os seus óculos e entregou para o paciente. Disse: Ó, coloque esses óculos e vê se você consegue enxergar melhor. Ele colocou os óculos e disse: Doutor, ainda não vejo bem. E aí ele disse: Calma, esforça mais um pouco, tenta ver de um outro modo, olhar para uma outra imagem, para o outro lado da sala. Ele disse: Doutor, ainda não me serve, continuo enxergando da mesma forma. Ele tirou o óculos, limpou, pegou na camisa, passou aqui, entregou para o paciente novamente. O paciente colocou o óculos e disse: Doutor, continuo não enxergando bem. Ele disse: Calma, rapaz, pensa positivamente. Disse, Doutor, positivamente eu ainda não enxergo bem. Disse, tá bom, é dessa forma que você retribui. Eu estou aqui, ouvi você, estou te receitando o meu óculos, que eu usei boa parte da minha vida, sempre me serviu, sempre fez com que eu enxergasse a vida de uma forma muito mais correta e nítida, e é assim que você me retribui, é mais ou menos como acontece na nossa vida. As pessoas elas costumam colocar sempre o seu receituário, colocar sempre o seu ponto de vista, o seu diagnóstico, sem, ao menos, se preocupar em ir um pouco mais a fundo com cada uma das questões. A mesma coisa de uma relação, uma história que tem de uma mãe e uma filha, e a filha está meio quieta, meio calada, e a mãe disse: Minha filha, o que que você tem? Estou preocupada, você não se comunica mais, já tem uns dias que você está meio fechada aí no teu mundo, o que está acontecendo? E a filha disse: Não, mãe, não é nada, está tudo bem. Eu disse, Minha filha, eu te conheço, não é de hoje, eu sei que você não está bem. Eu disse, Não, mãe, é bobagem, é tranquilo, não se preocupe com isso. Eu disse, Mas minha filha, nós somos pessoas aqui, somos amigas, temos uma excelente relação, eu me preocupo com você. Adoraria que você pudesse estabelecer uma relação de confiança comigo, me contando o que está acontecendo contigo. E a filha disse: Tá bom, mãe. É que eu acredito que a escola que eu estou estudando não é para mim. Eu não estou me sentindo bem lá e eu queria, acho que estou com vontade de largar aquela escola, de repente largar até os estudos por lá. E a mãe, como é? Você é louca? Como é que você fala uma bobagem dessa? Tanto que eu me dedico, tanto que eu trabalho para poder bancar os teus estudos, é assim que você retribui? Ou seja, a mãe colocou-se à disposição, a mãe diz que elas têm uma relação de confiança, que há sempre uma via de mão dupla, mas na hora que a filha foi desabafar com a mãe já veio com o discurso pronto. É isso que nós precisamos ponderar nas relações. Até onde, até quando nós estamos definitivamente interessados em entender e ouvir os problemas do outro. Nós somos muito bons em dar conselhos, mas nós somos péssimos para ouvir. Normalmente, o que é que nós queremos? Quando alguém chega com a sua angústia, quando alguém chega lá com os seus problemas, as suas questões, o que nós queremos de fato, sempre nos colocando numa posição solidária, né, de querer ouvir e entender, é resolver o problema rapidamente. Então, o que é que nós fazemos? Aquela receita que funcionou comigo em determinado momento, ou que nem funcionou tão bem, mas que ela me ajudou a lidar com o problema.
Eu quero pegar a mesma receita, sem ter conhecimento profundo do problema da outra pessoa e já passar a mesma receita. Normalmente, nós não temos nem tempo, nem paciência para compreender as outras pessoas. E queremos pegar um Ctrl+C e Ctrl+V numa receita que nós já usamos na nossa vida em algum tempo e entregar para essa pessoa. Nós ouvimos por um ouvido e deixamos passar a informação pelo outro. Poucas vezes nós filtramos isso profundamente. Contar um caso aqui meu. Esses dias, alguns dias, acho que uns 30 dias, o meu filho Pietro, ele estava com um trabalho da escola, e esse trabalho era pegar duas bandeiras que contivesse estrela e pintar essas duas bandeiras, replicar e levar para a escola. E aí ele veio com esse trabalho e disse: meu filho, põe no Google aí, bandeira com estrela e manda brasa, confio em você. Putz, ele foi lá, fez o trabalho e passou a tarde toda. Eu estava um pouco afastado, estava na varanda trabalhando, ele na sala fazendo trabalho a tarde inteira. Quando eu terminei, eu levantei e fui olhar ele compenetrado lá no seu trabalho. E, para minha surpresa, uma das bandeiras que ele estava desenhando era da antiga, extinta União Soviética. Imagina que loucura. Ele estuda numa escola cristã e, apesar de tudo que aconteceu, né, com a União Soviética, ele não tinha conhecimento, né, dos fatos a fundo e acabou pintando. Eu disse: meu filho. Aí contei para ele um pouco da história, do que era, o que representava aquela bandeira, o que representava aquele extinto, né, país. Mas eu disse: ó, você não tem culpa, leva do jeito que está e explica à professora o que aconteceu. E ele levou, os amiguinhos ficaram brincando com ele, tirando onda na escola, mas assim, foi mais um problema de falta de comunicação. Eu ali, atabalhoado com as minhas coisas, simplesmente o vi e disse: entreguei uma solução pronta, vai no Google, e ele foi lá e seguiu o conselho. E aí a gente precisa estar atento a isso, porque são coisas que acontecem, que podem ser mais simples, ou isso pode acontecer com coisas mais sérias. Por isso que a gente precisa sempre avaliar o caráter e a comunicação. Como que é a relação dessas duas coisas? Como é que essas duas coisas se comunicam, o caráter e a própria comunicação? Nós temos basicamente três tipos de comunicação, que é ler, escrever e falar. Ler, escrever e falar. E aí tem um quarto que nós costumamos não praticar, que é o ouvir. Nós somos treinados, né? Desde muito cedo a gente foi treinado em ler, em escrever e a fala. Nós somos sempre estudados e aperfeiçoados em relação a isso. Na escola, em casa. Ah, fala papai, fala mamãe, vai para a escola, começa com as vogais, as consoantes, e você aprende a ler e escrever. Mas não há, em qualquer momento na nossa vida, uma preparação para o ouvir, uma preparação para o escutar. E na nossa vida, nós passamos por basicamente um círculo, que é um círculo que ele se divide em duas partes, um círculo menor e um círculo maior. Esse círculo menor é o nosso círculo de influência, é aquelas coisas sobre as quais eu tenho controle. E esse círculo maior é o meu círculo de preocupação. São as coisas que independem de mim e acabam me deixando preocupados em qual que vai ser a solução para aquilo. Quanto mais eu impacto o meu ciclo de influência, mais eu o expando e diminuo o meu ciclo de preocupação. Ou seja, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade pelas coisas, eu começo a expandir o meu ciclo de influência. Só que para eu influenciar alguém, eu preciso compreender sinceramente essa pessoa. E sinceramente não é tecnicamente. Tem várias técnicas para você compreender o outro, para você entender o outro. Mas aqui eu não me refiro a técnicas, e sim à compreensão sincera. Sempre que você utiliza de técnicas e o outro percebe que você está utilizando de técnica naquela conversa, naquele papo, e você está usando disso para gerar uma influência sobre aquela pessoa, você quebra automaticamente aquele vínculo de confiança. Você quebra automaticamente qualquer possibilidade daquela pessoa de fato se abrir e se colocar disposta a que você a ouça. Ela não vai entender que você tem uma preocupação sincera com ela. Interessante aqui que essa parede é meio bege, né? Aqui do hotel, e ninguém sabe onde termina a parede,
onde começo eu aqui, né? Então, assim, gente, ó, conselhos, né? Conselhos, coisas boas, gentis, isso faz parte da compreensão e não pura e simplesmente técnica. Você precisa ouvir empaticamente. Empaticamente não é colocar o teu ponto de vista, não é usar uma receita que serviu para você que vai servir para o outro. Se colocar nesta posição é você procurar compreender a pessoa, mesmo que você não concorde com ela. E aí, como é que você faz, né? Como é que você faz isso? Você primeiro precisa se libertar dos seus vieses, deixar eles de lado, que são as tuas tendências, né? É o teu viés cognitivo, são os teus paradigmas, o modo como você vê o mundo. É como se você tirasse o teu óculos, pegasse o óculos do outro, colocasse no teu rosto e procurasse enxergar o que essa pessoa enxerga de fato. Sempre ouvir com a intenção de entender e não com a intenção de responder. Quando a gente olha para o indivíduo, quando nós olhamos para a pessoa, sempre preocupados com o que é importante para essa pessoa, deixando de lado tudo aquilo que é importante para mim, eu estou me colocando numa posição que eu começo a criar um vínculo de confiança, que eu começo a estabelecer um vínculo muito forte com o indivíduo, com essa outra pessoa, com o meu interlocutor. E sempre que isso se estabelece, nós conseguimos criar um elo, e esse elo é o que permite que nós consigamos avançar e gerar cada vez mais influência a ponto de criar um movimento que tire aquela pessoa daquele ponto em que ela se encontra. Empatia não é solidariedade. Você não precisa concordar sempre. Você precisa compreender. Compreender não é concordar, ok? Olhar sempre com os olhos do outro. A nossa comunicação, tudo aquilo que nós falamos com outra pessoa, 10% vem das palavras, 30% pelos sons, pela forma como eu entono. Eu posso dizer, pô, você está sendo bobo nessa situação. Ou eu posso dizer, você está sendo bobo nessa situação. Eu posso falar essa frase de vários modos. A entonação é responsável por 30% da minha comunicação. E 60% é a minha linguagem corporal. São esses gestos que eu estou fazendo, é a forma como eu me posiciono, é a forma como eu olho, a forma como eu encaro. Tudo isso compõe. Então, 10% vem, apenas 10% vem das palavras, 30% dos sons e da entonação da minha voz e 60% pela minha linguagem corporal. Pô, se eu estou falando com alguém aqui, ouvindo essa pessoa, procurando compreendê-la, eu não posso estar com os braços cruzados, porque isso aqui é um sinal de defesa. Você está falando e eu estou aqui me defendendo daquilo que você está dizendo. Eu estou aqui me defendendo, tentando. Porra, não estou concordando com nada daquilo que você está dizendo. Opa, peraí, calma, isso vai sobrar para mim. Deixa eu me proteger aqui. Então, é preciso que você se mantenha aberto, que você se mantenha ali disponível e acessível. Use além dos olhos, procure enxergar também com o coração. O nosso coração, ele sente, ele intui e ele percebe. E quando você faz isso e você ouve sinceramente, você acaba criando a confiança. Ok? Gente, era esse o papo, era essa mensagem que eu queria passar sobre uma escuta empática. Esses são alguns requisitos, né, para uma escuta empática e que você consiga, a partir desse momento, com essa preocupação e com essa interação, entender que o outro ele precisa muito mais do que você se colocar no lugar dele, é que você procure enxergar com as lentes dos óculos dele e não mais do teu, tá bom? Para que esse mundo consiga avançar, para que esse mundo consiga evoluir e as tuas relações igualmente, é preciso olhar com esse olhar diferenciado para essa comunicação, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.